malta, sejam bem-vindos ao meu canal e aqui estou eu para mais um vídeo. O caso que eu vos vou falar hoje é o caso do serial killer de Santa Combadão e este caso recentemente voltou a ser falado aqui em Portugal porque o Cabo Costa teve uma saída precária há uns dias, depois de ter cumprido 15 anos na prisão. Ele saiu pela primeira vez e ele agora voltou lá para dentro, tipo, foi só uma saída de 3 dias, ele agora voltou para a prisão. Mas o facto de ele ter tido uma saída pode querer dizer que não há de faltar muito para ele ter liberdade condicional e vir definitivamente para a sociedade, e isso é assustador porque ele é um serial killer. António Luís Costa, mais conhecido como Cabo Costa, nasceu em 1953 e era militar da GNR na aldeia de Cabecinhas de Rei, em Santa Combadão, no distrito de Viseu. Ele era um homem em quem toda a gente confiava, era bastante conhecido na aldeia, bem-humorado, religioso, inclusive ele chegou a organizar bastantes peregrinações a Fátima, portanto ele era bastante religioso. E quando começaram a desaparecer misteriosamente raparigas da aldeia, ele era a última pessoa de quem as pessoas iriam suspeitar, porque ele era um homem respeitado, um homem em quem as pessoas confiavam. Isabel Cristina Isidoro tinha 17 anos quando, no dia 24 de maio de 2005, desapareceu da sua casa na aldeia de Cabecinhas de Rei, onde vivia com os seus pais e 4 irmãos. Uma semana depois, no dia 31 de maio de 2005, o corpo dela é encontrado por um pescador na praia do Cabadelo, na Figueira da Foz, dentro de um saco de sarrapieira. A autópsia feita ao corpo revelou que ela estava viva quando foi atirada à água e a causa da morte tinha sido afogamento. O desaparecimento dela não tinha sido reportado à polícia e a família dela nem sequer suspeitava de que ela estaria desaparecida, porque ela era uma rapariga que não costumava dar muitas satisfações aos pais, gostava de tomar as suas próprias decisões, e então eles pensavam que ela teria ido para a França trabalhar como ela já tinha feito tantas outras vezes. E então, como o desaparecimento não foi reportado à polícia e o corpo esteve bastante tempo dentro d'água, não foi possível fazer a identificação e ela acabou por ser enterrada numa sepultura sem nome no cemitério da Figueira da Foz. No dia 15 de outubro de 2005, desaparece mais uma rapariga. Desta vez é Mariana Lourenço, de 18 anos, estudante universitária do curso de Economia. A família reporta o desaparecimento à polícia e durante vários dias são feitas buscas sem nada ser descoberto. Em junho de 2006, o corpo dela acaba por ser encontrado mutilado debaixo de uma ponte no Rio Mondego. 8 de maio de 2005, desta vez é Joana Oliveira, de 17 anos, que desaparece também sem deixar qualquer rastro. Durante largos meses, o Cabo Costa participou nas buscas, consolou as famílias, chegou mesmo a mandar parar carros suspeitos, perguntava o que é que eles estavam ali a fazer na aldeia, pedia a identificação das pessoas, abria as bagageiras, revistava tudo, mas não passava de um teatro para tentar desviar as atenções de si. As pessoas começaram a desconfiar das suas boas intenções e ele passou rapidamente a fazer parte da lista de suspeitos da polícia. A última pessoa a ver a Joana Oliveira terá sido um homem que trabalhava numa oficina e ele lembrava-se de ter visto a Joana a entrar numa rua bastante estreita, onde só existiam duas casas. Uma delas era de uma mulher que tinha acabado de dar à luz e a outra era do Cabo Costa. Ele acabou por ser interrogado pela polícia sobre este facto e ele disse que sim, todos os dias a Joana passava em frente à sua casa, ele via-a todos os dias, mas, curiosamente, no dia em que ela desapareceu, ele terá ido fazer o almoço mais cedo e por isso nesse dia não a viu, por coincidência nesse dia não a viu. Para a polícia, esta era a desculpa que qualquer pessoa que se quisesse livrar de suspeitas daria. E então isto apenas fez levantar ainda mais suspeitas sobre ele.
Uma outra coincidência que levou a polícia a suspeitar ainda mais do Cabo Costa foi o facto de ele ter uma casa de férias na Figueira da Foz, precisamente no local onde o corpo de Isabel Isidoro foi encontrado. A polícia sabia que o assassino teria que ser alguém com tempo livre, alguém que não trabalhasse, porque se fosse uma pessoa que trabalhasse, por exemplo, das 9 às 5, essa pessoa não iria ter oportunidade de cometer um crime às 10 da manhã, porque supostamente estaria a trabalhar a essa hora. Portanto, a polícia sabia que o assassino, fosse quem fosse, teria que ser uma pessoa que tivesse tempo livre durante todo o dia. E curiosamente, o Cabo Costa tinha-se reformado da polícia um mês antes do primeiro desaparecimento. Nas buscas feitas à casa e ao carro do Cabo Costa, foram encontrados sacos de sarrapilheira iguais aos encontrados junto aos corpos e foram ainda encontrados vestígios de sangue no carro dele. Os óculos da Joana foram encontrados num terreno entre a casa do Cabo Costa e uns barracões abandonados que ele costumava frequentar. Nesse sítio foram também encontrados cabelos e ainda um fio de contas de plástico que pertencia à Mariana Lourenço. Eles chamaram então o Cabo Costa à esquadra e lá eles começaram-lhe a fazer imensas perguntas e sobre o facto de todos os serial killers normalmente guardarem alguma coisa das vítimas como troféu, eles acabaram por perguntar ao Cabo Costa com o que é que ele tinha ficado. Ele acabou por responder que tinha ficado com uma caneta. Ou seja, se ele tinha ficado com uma caneta, é porque ele era o serial killer de Santa Combadão. No dia 24 de junho de 2006, António Luís Costa foi detido pela polícia depois de ter confessado os seus crimes sem qualquer arrependimento. Mas em tribunal ele mudou a sua versão dos factos e basicamente ele disse que não tinha nada a ver com os crimes e que o verdadeiro culpado era um tio da Mariana Lourenço. E disse também que tinha sido coagido a confessar crimes que não tinha cometido. Tínhamos o assassino, mas ainda faltava a resposta a uma pergunta. O que é que levou um homem ex-militar da GNR que tinha como obrigação proteger e manter a segurança a cometer 3 crimes bárbaros? A primeira vítima foi a Isabel Cristina Isidoro, que no dia 24 de maio de 2005 estaria a regressar da escola. O Cabo Costa terá-lhe oferecido boleia e ela aceitou, e durante a viagem ele confrontou-a com o facto de ela lhe estar a dever 25 euros. E segundo a versão que ele contou depois mais tarde à polícia, que nós não sabemos se era verdade ou não, a Isabel não teria dinheiro para lhe pagar e então ela terá oferecido ter relações com ele em troca para pagar a dívida. Eles foram então até a um pinhal e tiveram relações e no final ela ameaçou que iria contar tudo. Ele não gostou de ouvir as ameaças e estrangulou-a até ela cair inanimada no chão. Ele colocou depois o corpo dela na bagageira do carro e conduziu até uma casa de férias que ele tinha na Figueira da Foz para ir buscar um saco de serrapilheira, um fio de nylon e uma viga de cimento com 14 quilos. A Isabel foi colocada dentro desse saco e, pensando que ela estaria morta, ele lançou o corpo ao mar juntamente com uma viga de cimento amarrada ao saco para que ele fosse mais rapidamente ao fundo. Ele pensou que o corpo nunca iria ser encontrado, mas uma semana depois o corpo foi encontrado por um pescador. Como eu já vos disse, o desaparecimento da Isabel não foi reportado à polícia e como o corpo esteve muito tempo dentro d'água, não foi possível fazer a identificação do corpo e ela acabou por ser sepultada numa campa sem nome no cemitério da Figueira da Foz. Mas com o passar do tempo, a família começou a estranhar a ausência de notícias por parte dela e foram então à polícia reportar o desaparecimento. A polícia sabia que tinha sido encontrada uma jovem que não tinha sido identificada e eles supuseram logo, desde o início, que se trataria da Isabel, poderia ser ela. E então eles pediram à família se podiam trazer algumas fotografias da Isabel e eles compararam depois essas fotografias com restos de roupas que foram encontrados junto ao corpo e eles conseguiram provar que os restos das roupas que foram encontrados eram iguais a roupas que a Isabel estaria a usar em fotografias e então foi assim que eles acabaram por conseguir identificar aquela jovem desconhecida como sendo a Isabel Isidoro.
Passados 6 meses depois do primeiro crime, o Cabo Costa sentiu necessidade de voltar a beijar jovens adolescentes e a Mariana Lourenço seria a escolha perfeita. Eles eram vizinhos e no dia do desaparecimento ele estaria a trabalhar no quintal dele quando viu a Mariana e abordou-a dizendo que tinha uma coisa para lhe mostrar. Ela acabou por ir com ele até um barracão e quando lá chegaram ele revelou as suas verdadeiras intenções e pediu-lhe um beijo. Obviamente ela recusou e ameaçou que iria contar tudo e então, com medo de ser descoberto, ele voltou a matar. Estrangulou-a até ela cair no chão inanimada e depois foi buscar um saco e um fio de nylon, colocou o corpo na bagageira do carro e conduziu até Coimbra. Chegado a Coimbra, ele parou o carro junto ao afluente de Mortágua com o rio Mondego e lançou o corpo ao rio pensando que ele nunca iria aparecer. Mas, no dia 1 de julho de 2006, metade do corpo da Mariana apareceu e, cerca de um mês depois, o resto do corpo apareceu. 6 meses passaram e no dia 8 de maio de 2006 ele escolheu Joana Margarida Oliveira, de 17 anos, para ser a sua próxima vítima. Terá sido abordada pelo Cabo Costa e, mais uma vez, ele disse que tinha uma coisa para lhe mostrar. Foram os dois até ao mesmo barracão onde a Mariana tinha sido morta e, chegados lá, ele pediu-lhe um beijo. Como era de esperar, a Joana recusou e ameaçou que iria contar tudo e este foi um erro fatal que a fez ter o mesmo fim das outras vítimas. Sabe-se que a Joana foi a que deu mais luta ao Cabo Costa. Ela lutou com todas as suas forças até ao último segundo. Ela atirou-lhe a mochila da escola à cara, arranhou-lhe os braços, o pescoço, deu-lhe murros, pontapés, mas infelizmente não foi suficiente e ela acabou por ter o mesmo fim trágico e o seu corpo foi atirado à barragem do Coço, nas margens do rio Mondego. Depois de cometer o crime, o Cabo Costa foi a pé até Fátima com os braços e o pescoço completamente arranhados pela Joana, o que é bizarro. A primeira pessoa a estranhar a ausência da Joana foi a sua mãe, porque normalmente a Joana chegava sempre a casa antes da mãe, mas naquele dia, quando a mãe chegou a casa, a Joana não estava e o almoço que ela tinha deixado para a filha também estava lá todo, não tinha sido mexido, portanto alguma coisa teria acontecido. A mãe suspeitou logo que alguma coisa estava errada. O telemóvel estava desligado e assim permaneceu. Durante cerca de um mês, a família desesperou por notícias, até que depois de confessar os crimes, o Cabo Costa acabou por mostrar à polícia o local onde se tinha livrado do corpo da Joana. O julgamento do Cabo Costa começou no dia 4 de julho de 2017. Ele foi acusado de 3 crimes de homicídio, 3 crimes de profanação de cadáver, abusos sexuais e calúnias. Foi imediatamente pedido que ele fosse condenado a 25 anos de prisão e a única razão para ele não ser condenado a mais tempo é porque aqui em Portugal a pena máxima são 25 anos, portanto a defesa dele tentou alegar que ele foi tratado desde o início como um serial killer psicótico e que os direitos dele não foram respeitados e que a polícia nem sequer investigou outros possíveis suspeitos. Basicamente eles tentaram alegar que as investigações não foram feitas da maneira certa e que a polícia se focou logo no Cabo Costa porque as pistas apontavam para ele, portanto era ele. Eles tentaram alegar isso, mas não funcionou. No dia 31 de julho de 2007, o Cabo Costa foi considerado culpado de todos os crimes que estava acusado, exceto um deles. Basicamente, como foi provado que a Isabel Isidoro estava viva quando foi atirada à água, tecnicamente ele não escondeu o corpo dela, porque ela estava viva. Ou seja, se ela estava viva, ele não escondeu o corpo porque ela poderia ter voltado. Não faz sentido. What? Ele foi condenado a 64 anos e meio de prisão, mas como aqui em Portugal o máximo são 25, esses 64 anos e meio foram reduzidos para 25. E o que é ainda mais triste é que ele não vai passar 25 anos na prisão. Ele daqui a uns anos, daqui a uns meses, ele está cá fora, de volta à sociedade. Eu acho que a condenação acaba por ser mais para as famílias do que para os criminosos. Partilhem este vídeo com os vossos amigos, comentem, deem like. Eu agradeço tudo. Au! Eu agradeço tudo o que vocês fazem pelo meu canal, todo o apoio que vocês dão. Eu agradeço tudo mesmo tudo. Portanto, muito obrigada. E agora, tchauzinho!